Neste segundo estudo, nós falaremos sobre as consequências do pecado. No estudo anterior, nós vimos que Deus criou o homem e o pecado entrou no mundo. Agora nós iremos falar de algumas consequências da entrada do pecado no mundo. O que o pecado trouxe para o homem e para toda a criação de Deus. O pecado entrou no mundo e trouxe consigo muitos males para o ser humano. Vejamos algumas dessas consequências. Primeira consequência: não há como não ser pecador, pois todo ser humano nasce com a raiz do pecado. Podemos fazer o bem, porém, não conseguimos evitar que pratiquemos o mal, pensando, fofocando, maltratando, brigando, mentindo, etc, etc. Salmos 51, verso 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Essa é a primeira consequência do pecado. Não há como não ser pecador. Todos nós, independente de onde nascemos, todos nós nascemos com essa natureza do pecado dentro de nós. Nós podemos algumas vezes ter alguns vilumbres de bem em nossa vida. Podemos praticar algumas coisas boas, mas não podemos evitar fazer o mal. Isso não há como evitar em nossas vidas. Por quê? Porque nós nascemos com essa natureza do pecado em nós. Segunda consequência: ninguém, por melhor e mais esforços que faça, jamais conseguirá atingir o padrão da santidade que Deus deseja. Note bem que ninguém consegue atingir esse padrão de ser santo, esse padrão que Deus estabeleceu. Por quê? Porque o padrão de santidade que Deus deseja é Jesus Cristo. Jesus é esse padrão. Jesus é esse alvo de santidade a ser alcançado por todos nós. E nós não conseguimos atingir isso porque temos a raiz do pecado. Mas não é porque não conseguimos que não iremos continuar tentando alcançar esse alvo, que é o padrão da santidade de Deus, que se chama Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, precisamos buscar ter a mente de Cristo. É isso que Deus quer estabelecer em nós, a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Romanos 7, de 18 a 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Terceira consequência: o pecado está em todos, não respeita cor, idade, raça, credo, condição econômica, nem social. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quarta consequência:
O pecado criou um enorme abismo de separação entre Deus e o ser humano. Isaías 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O profeta Isaías diz que existe uma separação, que o pecado, quando entrou no mundo, ele entrou como esse raio que veio separando e criando um abismo, um grande abismo, entre o ser humano e o seu Criador. E o pecado entrou, criando esse abismo, que o homem não consegue transpor por suas próprias forças, com sua própria energia, com a sua própria tradição. Nada que o homem faça, ele consegue transpor esse abismo. Houve uma separação vital, uma separação real de Deus, o Criador, e o ser humano, a sua criatura. É o que diz a palavra de Deus através do profeta Isaías. Quinta consequência: o pecador que não se arrepende e continua deliberadamente sua vida pecaminosa torna-se escravo do pecado. João 8:34. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Nota que Jesus está falando daquele que continua deliberadamente a sua vida pecaminosa, da pessoa que não se arrepende, da pessoa que não confessa, da pessoa que não se curva, da pessoa que não admite que é pecador e que precisa de ajuda para transpor esse abismo que o pecado criou entre o ser humano e Deus, o seu Criador. Sexta consequência: o pecado impede que o ser humano seja plenamente feliz e realizado. Essa sexta consequência nos mostra que nós podemos até ter momentos de alegria, ter momentos de felicidade às vezes, seja no nosso trabalho, com os nossos familiares, na nossa vizinhança, um momento de lazer, um momento de festa, momentos de alegria. Nós podemos ter, sim, podemos ser felizes em alguns momentos da nossa vida. Mas essa sexta consequência nos mostra que nós não conseguimos ser plenamente felizes. Nós estamos falando de plenitude de alegria. Salmo 32, 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Romanos 7, de 22 a 24. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sétima consequência: o pecado impede-nos de obedecermos à voz de Deus.
Em alguns momentos nós conseguimos entender e ouvir a voz de Deus. Mas novamente, aqui, essa sétima consequência nos diz que nós não conseguimos obedecer de forma total, de forma completa, de forma irrestrita à voz de Deus. Essa sétima consequência diz que em alguns momentos nós até podemos fazer aquilo que agrada ao Senhor, mas não em todos os momentos, não o tempo todo, não em todas as circunstâncias. Essa sétima consequência nos diz que o pecado nos impede de, em todas as circunstâncias da nossa vida, fazermos aquilo que agrada a Deus. João 10, 26 e 27. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Oitava consequência. O pecado torna-nos vulneráveis às obras da nossa própria carne. Gálatas 5, de 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. O apóstolo Paulo nos dá aqui obras da carne, nos dá aqui uma lista daquilo que a nossa própria carne, com a nossa natureza do pecado, tem feito para criar separação entre Deus e o homem. Tem realizado para que o ser humano, para que você não herde o reino dos céus. Ele traz uma pequena lista que certamente existem outras coisas. E ele diz que aqueles que praticam, ou seja, aqueles que vivem na prática disso, aqueles que são viciados nisso, aqueles que deliberadamente escolhem praticar essas coisas, aqueles que rejeitam o amor e a reconciliação que foi feita na cruz e que praticam essas coisas, ele diz, eles não herdarão o reino dos céus. Essa é a sétima consequência. Você não consegue se ver livre dessas obras que a sua própria natureza do pecado produz em você. Nona consequência. O pecador que não se arrepender e não reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador estará eternamente sob a ira de Deus. João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Décima consequência. O destino eterno do pecador que não aceitar a Jesus como seu único Salvador é o inferno. Veja que a Bíblia nos fala de um local onde aqueles que rejeitaram Jesus como seu Salvador irão passar a sua eternidade. Um local terrível, um local que nós chamamos de inferno. Um local, segundo a Bíblia, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque houve uma rejeição deliberada, uma escolha para não aceitar Jesus como seu Salvador. Aí então, a palavra diz que o lugar onde essas pessoas irão passar essa eternidade de sofrimento e de dor é o inferno. Mateus 25, 41.
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus diz que esse lugar onde haverá um fogo eterno, onde que a palavra diz que é o inferno, o Hades, esse lugar de tormento, Jesus diz que ele não foi preparado para o ser humano. Ele diz que esse local foi preparado para o diabo e os seus anjos. No entanto, Jesus também diz que aqueles que não o aceitaram, que aqueles que não reconheceram que precisam dele, que aqueles que não entregaram a vida para ele, para que pudessem transpor o abismo que o pecado o criou, separando o ser humano de Deus, que aqueles que não confessaram seus pecados e se entregaram a Jesus, Jesus diz que essas pessoas irão para esse local que foi preparado para o diabo e os seus anjos. As consequências do pecado para o ser humano são terríveis. Parecem mesmo irreversíveis. Contudo, o plano de Deus para a humanidade é maravilhoso. Continue estudando e descobrirá a vontade de Deus para a sua vida. Nos próximos estudos, nós ainda iremos estudar sobre a questão da separação, aquilo que o pecado fez com o ser humano e o seu Criador. E iremos ver também que no plano maravilhoso de Deus, Deus também fez com que esse abismo não existisse mais, através do seu Filho. Então, continue estudando, continue nos acompanhando, e você verá esse grande e maravilhoso plano de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe.